A seguir, na rádio web Holonomia, Universidade Livre. Acompanhem agora. Boa tarde, amigo internauta. É um grande prazer estar aqui com vocês apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Um programa totalmente voltado a você, amigo ouvinte, que quer se diferenciar nessa nova era que todos estão procurando, que alguns estão se gerando até medo, pânico, enfrentar, porque existem diversas dissimulações e simulações a respeito do final do mundo. Final do mundo? Final do mundo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Final do mundo, quem cria é você mentalmente. E através dessas criações mentais, muitas vezes você pode criar a sua própria destruição. Por quê? Porque a partir do momento que você gera um negativismo mental, você passa a atrair o negativismo para a sua própria vida, gerando inclusive doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque de repente você cria mentalmente e o seu corpo, que é uma energia condensada que dá forma a essa matéria, ela se ressente e gera uma disfunção em diversos órgãos. Disfunção que começa primeiro a nível mental, depois decai para o nível emocional e aí se materializa no campo físico. Portanto, seja positivo, seja o presente. Seja o presente por quê? Porque as pessoas normalmente vivem o passado ou o futuro e nós precisamos viver o eterno agora, o momento presente. Então, amigo internauta, hoje trouxe, como eu tenho feito ultimamente, um convidado, o Luiz Velosa. Ele é um focalizador de grupo de autoconhecimento e psicoterapeuta. Então, como nós acabamos de focar exatamente o que significa uma doença mental, então o Luiz vai nos destrinchar e destrinchar a vocês o que pode ser gerado através de uma doença psicossomática, através de um problema que você mentalmente acabou de criar. Luiz, é um prazer enorme estar aqui com você e com todos os nossos amigos internautas. Por quê? Sem você, o programa não existiria, mas automaticamente, sem os nossos amigos internautas, não teria o porquê de estarmos aqui presentes nesse estúdio, falarmos a ninguém. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu trabalho, que é a paixão da minha vida, que é a grande vocação pela qual eu vivo, e colocar, vamos dizer, um pouco disso que você falou, da questão da saúde, tanto física quanto mental. Você sabe que o ser humano, ele tem uma boa parte da sua construção interior inconsciente. E é dentro dessa parte inconsciente que a nossa negatividade e as nossas distorções, basicamente de natureza emocional, crenças e padrões comportamentais, vão produzir os distúrbios de saúde. Então, dependendo do grau e da profundidade em que essas dissociações, essas distorções estão instaladas dentro da pessoa, é que nós vamos ter as consequências físicas e também psíquicas. Ô Luiz, você que é um estudioso do esoterismo de uma forma geral, como é que você adentrou essa área? O que te levou? Alguma genética de alguma pessoa da sua família, pai, mãe, irmão, que te levou a essa área do esoterismo? Olha, eu nasci num lar, de um lado extremamente católico, praticante, e de um outro lado, uma outra parte da família, espírita kardecista. Então, assim, na minha infância, eu já tinha contato com esses dois aspectos da espiritualidade. E assim, a partir dos 5, 6 anos de idade, eu era uma criança muito sensível
E eu tive alguns contatos com o mundo espiritual. Eu tinha uma relativa evidência de alguns aspectos da espiritualidade. O chamamento para isso aconteceu quando eu tinha 6, 7 anos, com uma curiosidade muito grande de olhar para o céu, de conhecer as estrelas, de entender o que significava estar aqui, conhecer as constelações, conhecer, enfim, o grande mundo em que a gente vivia. E eu tinha um vizinho que era um senhor muito idoso, e ele tinha um telescópio, aqueles telescópios antigos. Eu morava no bairro italiano do Brás na época, e ele me colocava no telescópio para olhar as estrelas. E foi nessa época que nasceu dentro de mim um interesse muito grande pelos astros e depois pela astrologia, logo em seguida. Uma curiosidade muito grande. Você tinha dentro de você, ou simplesmente foi despontar naquele momento? Perfeitamente. Como a gente sabe que não existe acaso, sim, eu encontrei no seu Atílio, que é esse senhor, que veio falecer quando eu ainda era criança, eu encontrei aquele que me despertou para o conhecimento das estrelas. Sabia o nome dos planetas, sabia o nome de algumas constelações. E eu também reputo, assim, a essa época da minha vida, o convite do meu pai e da própria família para conhecer mais profundamente uma série de questões da vida humana, a fraternidade, a vida política. Então, eu fui logo de nascimento já assim inserido num contexto grande, assim, social, político, religioso, sobre o sentido da vida, sobre o que eu fazia, o que nós fazíamos aqui. E isto foi se desenvolvendo ao longo da minha adolescência. Tudo isso te ajudou a constituir sua própria vida, trilhar seu próprio caminho? Sim. Embora eu tenha feito um viés na minha adolescência, eu deixei de lado todos esses estudos e essas curiosidades e ingressei por um caminho de formação num curso superior voltado para sociologia, focando grupo, que é a minha formação, e posteriormente um pós-graduado em administração empresarial, com foco também em recursos humanos. E aí eu fui para o mundo empresarial. Mas, na verdade, o meu grande chamamento estava ligado a essas questões. A questão da metafísica, da espiritualidade, da especulação do que nós estamos fazendo aqui. Então, isto foi se desenvolvendo de maneira muito forte, e eu comecei já com 18, 19, 20 anos a buscar outros conhecimentos de base espiritualista, esotérica, e fui, ao mesmo tempo que eu trabalhava, estudava, eu fui fazendo a formação nesses outros conhecimentos. E com 32, 33 anos, eu comecei de fato a fazer uma orientação de pessoas. As pessoas começaram naturalmente a me procurar. E isso não tinha nada a ver com a minha carreira profissional, eu era um executivo. Eu te fiz essa pergunta justamente por causa disso, porque existem pessoas, ou mesmo pacientes que me procuram na clínica, que eles não conseguem entender por que detêm esse tipo de sensibilidade e ao mesmo tempo não aceitam isso. Então eles acham que simplesmente o mundo materialista, ou qualquer local que lhe dê a eles uma liderança, uma posição, é que traz um fundamento à própria vida nesse mundo material. E não é bem isso, por isso que eu te perguntei, você acha que toda essa parte esotérica te ajudou a te encaminhar, a te dar um bom suporte? E essa tua pergunta responde com certeza a grandes dúvidas dos nossos amigos internautas, porque vocês sabem, assim como eu, que os caminhos podem se tornar paralelos, o mundo espiritual associado ao mundo material, e que a tua sensibilidade desde os 5 anos, quando foi aflorada, te ajudou a escolher o caminho, embora você tivesse sido o empresário, mas te ajudou a escolher esse caminho também, assim como eu. Então continue, Luiz, vamos lá. É importante eu fazer um viés, uma ressalva para explicar o seguinte: quando a alma humana ela chega aqui neste mundo, nós escolhemos uma família. Temos um corpo que recebemos dos nossos pais e com a materialidade da nossa existência nós recebemos todo um conjunto de valores que são valores tanto daquela família e da árvore genealógica quanto são valores da própria sociedade onde a gente vive. E com isso nós construímos a personalidade exterior nossa. Mas a nossa educação ela não está focalizada na construção contato com a nossa essência mais profunda de alma, de ser. Então é natural que, como eu, a gente faça uma trajetória na infância, na adolescência, na idade adulta, buscando atender aos ditames e aos requisitos do mundo externo. Muitos de nós
como eu mesmo na época, achando que existia um conflito entre aquilo que eu era e sentia e aquilo que o mundo esperava de mim. Então eu entrei para uma carreira, vamos dizer assim, mais comum, mais simples, que estava mais disponível para mim. Mas à medida que os anos foram passando e foi vindo o amadurecimento, o casamento, os filhos, a educação dos filhos, eu fui me dando conta de que existia dentro de mim uma natureza extremamente profunda, de um cunho bastante espiritualista e, acima de tudo, humanitário. E que um cargo empresarial não conseguia dar conta de tudo aquilo que eu tinha dentro de mim e que eu queria passar e que eu queria, vamos dizer assim, viver. Então, a partir dos 33, 34 anos, isso foi se tornando uma cobrança interna dessa minha essência, compreende? Dessa parte que eu denomino de alma, que é a nossa essência interior e que vem com determinados caminhos já previamente delimitados. Embora o nosso ego, a nossa personalidade, pode não ter um conhecimento ou uma aceitação clara dessa essência. Então isso gera em muitas pessoas, eu diria que gerava mais antigamente, hoje a gente tem tanta informação, principalmente com a internet. Exatamente. Isso gerava muitas contradições, ainda pode gerar, quer dizer, o que é que realmente eu quero da minha vida, o que é que eu quero como felicidade, como alegria, como prazer. Então, a gente não pode esquecer do nosso conteúdo interno, das nossas pulsações de vida, que mesmo que sejam difíceis de reconhecer em função dessa carga social que a gente recebe, é necessário que a gente esteja em contato com ela. E quais os caminhos para isso? A introspecção, a meditação, a oração, a terapia, o autoconhecimento. São técnicas que estão disponíveis hoje em dia de diversas centenas de formas no mundo como um todo, para que as pessoas possam ir de encontro a essa sua essência. Conhecendo dessa essência, tanto o lado positivo, tanto o lado luminoso, quanto as partes mais obscuras, que nós chamamos de karmáticas, que devem ser trabalhadas, clarificadas e purificadas, para que a pessoa possa realmente ter um caminho de felicidade interior. Luiz, tudo aquilo que você acabou de colocar, e o fez muito bem, é exatamente aquilo que eu penso. Exatamente, sem tirar vírgulas, pontos, 2 pontos e assim por diante. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim. A humanidade hoje está se perdendo, o próprio ser humano está se perdendo, justamente por não ter conseguido decodificar essa informação interior, que ela é latente nos primórdios da nossa vida. Depois, como você mesmo disse, esse pulsar interno, ele acaba sendo influenciado, primeiramente, pela nossa educação familiar. Os pais, querendo ou não, muitas vezes faz com que a nossa identidade se perca, nossa identidade original. E depois nós somos circundados pela sociedade, que também dita ordens, fazendo com que a nossa identidade primordial se distancie um pouco mais. E muitas vezes, quando a pessoa está cansada de ser dominada pela família, de receber ordens da própria sociedade, ela acaba se refugando, tentando pelo menos encontrar um refúgio na religião. Só que os conceitos religiosos também nos podam. Então é o que eu sempre digo, nós somos a nossa verdadeira imagem do nosso eu irreal, porque o Luiz real é justamente aquele que aos 5 anos de idade começou a sentir os pulsos interiores, a sua pulsação interna, assim como eu. Desde que eu me conheço como gente, eu já comecei a sentir alguma coisa diferente. E todos, tanto o Luiz quanto o Cid, não somos privilegiados, porque isso é uma coisa natural. Com certeza. Mas infelizmente as pessoas, por não terem um suporte, e é exatamente isso que o programa tenta dar, esse programa tenta dar, elas ficam meio que perdidas e buscam caminhos diferentemente do seu pulsar interior. Agora, Luiz, como é que te levou, por exemplo, a astrologia? Você acabou de dizer, foram os astros, estudos os astros e tudo mais, mas você pode conciliar o que você vê no céu, no universo, com aquilo que a astrologia propriamente dita te dá na literatura ou não? Existe uma coincidência, existe verdade, isso é fantasia, o que é? A minha experiência com a astrologia, ela começou também na infância, através de alguns livros que eu tive acesso. Eu pude, a partir daí, começar a estudar e a perceber que existia muita coisa que se dizia sobre signos, sobre planetas, sobre a vida humana, que eu conseguia enxergar na realidade das pessoas com as quais eu convivia. Primeiro em mim mesmo
e depois nas pessoas com as quais eu convivia. À medida que os anos foram passando, eu fui me aprofundando cada vez mais nesses estudos. Quanto mais eu me aprofundei, eu fui percebendo que a astrologia que nós conhecemos hoje, via jornais, revistas, é uma astrologia voltada para um grande público. Ela tem um significado, ela tem uma função, mas ela não é um estudo aprofundado daquela pessoa, daquele ser, ou enfim. É porque ela obedece horário, obedece uma série de coisas. Então, né? Ela tem um certo grau de superficialidade, então ela é útil, mas ela não consegue ser profunda. Quando eu fiz o meu mapa pela primeira vez com uma astróloga profissional, eu tive a oportunidade, então, de encontrar ali um mapa do meu mundo interior e também direções do meu mundo exterior. Isso fez com que eu pudesse me apaixonar mais ainda por esse estudo. Então, junto com o estudo da astrologia e a condição de poder interpretar um mapa, de falar sobre as pessoas, de poder orientar, de mostrar caminhos, porque na verdade é isso que faz a astrologia, ela é uma ferramenta para que o ser humano possa encontrar-se, olhar-se, ver quais são os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos e quais os caminhos que a partir desta visão se abrem. Então ela não te dá o caminho, ela te dá caminhos. Ela te dá as potencialidades e as direções. Então você poderá ter numa dada direção o potencial maior de realização do que em outra. Mas a escolha e o direito do livre-arbítrio é condição fundamental do ser humano. Então, um bom astrólogo que trabalha profissionalmente não é aquele que vai te determinar ou dizer, olha, faça dessa forma. É aquele que vai te colocar os caminhos que estão disponíveis e vai te dizer, olha, aqui você pode ter essas chances, nesse outro caminho você vai ter essas oportunidades. Compreende? De modo que a pessoa orientada dessa forma, ela possa seguir, de acordo com sua essência interior, quais são os caminhos que efetivamente ela quer e que fazem sentido para ela. Tá, mas essa é a astrologia que você, Luiz, seguiu. Mas não é exatamente a astrologia que está por aí, né? Porque você sabe que existem, infelizmente, profissionais e profissionais. Né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. E que muitas vezes, dentro do ramo da astrologia, como o ramo do tarô, e mesmo na meditação, que você vai ainda falar um pouquinho para os nossos amigos internautas, ela muitas vezes, elas chegam a manipular a pessoa ou o próprio curioso que vai ou que está à busca desse estudo. Mas você, que é realmente, continua sendo a minha opinião, você é uma pessoa que pelo menos mostra as opções que o indivíduo tem na sua vida que foram determinadas pela própria astrologia. É isso aí, né? Isso. É assim, em toda a profissão e na própria natureza humana é condição básica a questão da autorresponsabilidade e da ética. Então, os valores éticos em qualquer área de atuação, eles são fundamentais. Quando você, ou como terapeuta, ou como um focalizador de trabalhos de autoconhecimento, ou como um médico, ou enfim, você é convidado a opinar, você é convidado a dizer o que você sente que é melhor, você precisa dar o direito para aquela pessoa, seja um paciente, um cliente seu, de ouvir a sua opinião, mas você saber que existe uma reserva, que é exatamente o livre-arbítrio que a pessoa tem. O respeito a essa condição de escolha é uma condição da autorresponsabilidade, tanto do profissional quanto da pessoa que procura um profissional. Então, eu sempre me pautei por um tipo de trabalho, de comprometimento não massivo, ou seja, não interessa a quantidade, interessa sim a qualidade daquilo que eu estou oferecendo e daquilo que a pessoa pode absorver de mim. Então, dentro dessa condição, é que eu tenho realizado esse trabalho. E eu diria que em todas as áreas você tem, hoje em dia, um drama ético, né? Como você colocou, nós vivemos num sistema profundamente materialista, onde os valores do lucro, da propriedade e do prazer a qualquer custo, eles se colocam como prioridades nesse sistema. Estamos aqui hoje, você, eu e tantas pessoas no mundo que aspiram para um mundo melhor, um mundo de mais igualdade, de mais justiça. A gente sabe que existem outros valores por detrás desse sistema. Então é como se nós fôssemos guardiães, arautos
de um mundo melhor, de um mundo mais puro. Isso faz parte do meu idealismo, acho que do seu também, e daqueles que militam e trabalham nessa área. A gente acredita que pode ser assim. Há 30 anos atrás, existia um programa sobre astrologia, tarô, autoconhecimento, psicoterapia. Então era charlatanismo. Isso. O próprio dogmatismo da psicologia da época, da psicanálise, jamais colocaria numa rádio um programa dessa natureza. Mas a ampliação da consciência, a necessidade que as pessoas têm de se alimentar espiritualmente, hoje em dia faz com que isso seja uma necessidade e um trabalho que precisa ser colocado para o público. Estamos recebendo aqui um e-mail, dentro de diversos. Pedro e Marlene da Moca, São Paulo, faz a seguinte pergunta: Luiz, as pessoas estão mais conscientes, entendendo o que é autoconhecimento? E se voltando mais para si? O que você acha, Luiz? Eu entendo que sim. Eu não posso dizer, assim, percentualmente, que isso seja um número gigantesco. Mas você deve conhecer aquela história do 100º macaco, sim, aquela experiência. Sim. Quer dizer, quando você tem um certo percentual mínimo de percepção mais aguçada e mais expandida de uma realidade, isso começa a afetar o todo. Então, hoje em dia, nós temos na humanidade um percentual maior do que tínhamos há 40, 50 anos atrás, de pessoas que buscam se conhecer, que querem saber quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, quais são as pulsações mais profundas da sua essência, da sua alma. E essa necessidade hoje também pode ser preenchida com pessoas que já trilham esse caminho e que vão dando um pouco do seu conhecimento e dos conhecimentos antigos, porque isso é uma coisa muito antiga na história humana, para quem busca. Então eu creio que sim, as pessoas hoje estão se voltando mais para si e para compreender o mundo em que elas vivem. Luiz, você falou sobre o 100º macaco. Eu conheço a história e tudo mais, mas eu acredito que muitos dos nossos amigos internautas não têm esse acesso, né? Porque você sabe, como você mesmo disse, é a lei da atração. Eu recebo inúmeros e-mails voltados ao esoterismo, para a psicologia e tudo mais, porque as pessoas sabem que eu lido com isso. Da mesma forma você. Mas grande parte do nosso público, ou grande parte da humanidade, não sabe, muitas vezes, ou não tem acesso, sobre essa parte mais, eu não vou dizer nem mística, né? Porque o misticismo, mas mais sensível, mais dimensional. Fale-me um pouquinho então sobre aquilo que você abordou sobre o 100º macaco. Alguns cientistas, há anos atrás, eu não sei precisar exatamente quando, acho que foi na década de 70, resolveram fazer uma experiência e isolaram numa determinada ilha do Pacífico aproximadamente 100 macacos de uma determinada espécie, e eles perceberam e colocaram numa outra região, numa outra ilha completamente distante e sem contato com aquela, outros grupos de macacos, que seria, vamos dizer, o grupo que eles chamam de grupo de controle. E foram ensinando esse primeiro grupo de macacos a utilizar algumas ferramentas como apoio para a alimentação. O que começou a acontecer é que, à medida que esse primeiro grupo de macacos foi aprendendo a utilizar essas ferramentas, quando se chegou ao conhecimento, ou seja, o 100º macaco, aproximadamente o 100º macaco deste grupo, já era capaz de utilizar por imitação um instrumento, uma ferramenta manual para poder se alimentar, na outra ilha que não tinha contato absolutamente nenhum com aquela, todos os outros macacos começaram a utilizar espontaneamente ferramentas semelhantes para se alimentar. Então, nós sabemos que quando existe um trabalho de expansão da consciência, ele não precisa abranger num primeiro momento a totalidade dos indivíduos. Mas uma semente que bem plantada potencializa a expansão da consciência e pode fazer isso em toda a humanidade. E nós estamos exatamente nesse processo. Essa expansão da consciência, por essa explicação, ela pode ocorrer de uma forma positiva ou negativa, certo? Porque, por exemplo, eu acredito que você já tenha prestado atenção, assim como eu acredito que também muitos amigos internautas tenham prestado atenção. Toda vez que existe um acidente aéreo, existem acidentes aéreos de uma forma seguida. Assim como existe uma catástrofe, a catástrofe passa a ser cadenciada em outros locais. Porque a nossa mente, ela irradia, né? Todo medo que existe, assim como o sucesso que existe em nós, ele tem um processo vibracional e multidimensional. Então, se esse macaco, que aparentemente é um ser irracional,
ele pôde passar ao seu semelhante, embora não tivesse contato com eles, alguma coisa útil, alguma coisa mais evolutiva, assim o ser humano pode passar à humanidade através do medo, inúmeras reações em cadeia. Então essa, basicamente, é a expressão do 100º macaco, ou seja, todas as pessoas que começam a meditar, elas acabam melhorando o seu processo no campo mental e coletivo, e o mental coletivo passa a captar justamente essas ondas. E todos nós somos canais. E através da nossa canalização, nós conseguimos levar a um outro ponto, até então desconhecido, essas informações que estavam no mental coletivo. Deixa eu só fazer uma parte. Fica à vontade. Eu queria só complementar alguma coisa sobre o que você colocou. É importante nós distinguirmos, assim, com alguma clareza, o que significa a expansão da consciência, o impacto do livre-arbítrio sobre isso. Por quê? Quando nós temos uma ampliação da nossa capacidade de percepção de nós mesmos e da realidade, nós começamos a ver o que é construtivo e o que é destrutivo em nós. O fato de se ter consciência disso não significa que obrigatoriamente nós faremos uma opção pelo que é melhor, porque nós ainda teremos o livre-arbítrio. Mas nós só podemos exercer o livre-arbítrio de maneira plena quanto mais consciência e conhecimento nós tivermos de nós mesmos. Então, purificar o sistema humano como um todo implica numa autopurificação, porque nós só podemos ser responsáveis nós mesmos em primeiro lugar. Então, daí a importância do autoconhecimento como forma de ampliação da consciência e como forma da gente disseminar esta forma mais pura, mais verdadeira de viver para as outras pessoas. O quanto as outras pessoas vão absorver isso não é responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da consciência que absorve e do livre-arbítrio de cada um. Compreende? Então, o nosso trabalho como canalizadores ou comunicadores desse processo de consciência é colocar o tema, é colocar a questão, é discutir, é abrir, e as pessoas vão fazer suas escolhas. Nós estamos num processo dual, né? Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal é uma palavra muito usual, mas entre a consciência e a não consciência, né? Entre a luz e a sombra. Jussara, Copacabana, Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta: vivemos um momento político, mas percebemos uma escassez de novos líderes. Como poderíamos criar esses bons líderes políticos para ter um processo melhor? Eu penso que existem dois aspectos aí. O primeiro aspecto diz respeito à liderança. Ela é uma qualidade do indivíduo que tem a ver com a capacidade de lidar com as frustrações, com a capacidade de autossuperação. Então, um bom líder é aquele que é líder de si próprio e que sabe se comandar e se conduzir, sabe o que quer, se conhece e se coloca perante a vida com firmeza, com objetividade, com vontade, com positivismo, com vontade de alegria, com vontade de realização. Essa seria uma condição básica de um bom líder. A segunda questão, que é uma questão que já é histórica, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é a questão ética. De novo, o livre-arbítrio. Ou seja, o que os líderes podem fazer quando eles estão no poder. Quais são as escolhas? Como eles se norteiam por essas escolhas? Na medida em que existe todo um sistema de poder envolvido. Então, a formação de líderes implica numa formação, numa educação interior. E eu comecei abordando isso lá no início do programa, quando eu falei que a educação ainda não chegou ao ponto de nos educar para viver. Nós somos educados para saber, para adquirir conhecimento e para poder, de alguma forma, nos profissionalizarmos e atuarmos na vida. Nós ainda não temos uma educação focada nos sentimentos, focada na nossa essência. Se temos ainda muito embrionário em alguns tipos de pedagogia pouco conhecidos. Eu acredito que ao longo desses próximos 100 anos, 150 anos, todo esse movimento que hoje em dia existe em prol da consciência e da luz, vamos dizer assim, vai se reverter também como uma forma educativa
e isso vai ter impacto sobre a formação de novas lideranças, compreende? Hoje é difícil a gente fazer escolhas, a gente tem tantas informações sobre as pessoas, sobre os líderes, como escolher? Então, mas nós temos mais recursos também. A internet é um deles. Lógico. As revistas, a televisão, quer dizer, quanto mais percepção, consciência, informação e, de novo, o nosso livre-arbítrio, isso tudo é um exercício humano, um exercício de autodesenvolvimento, também para quem vota, compreende? Lógico. Então, seria, vamos dizer, minha resposta a essa pergunta. Nós estamos envolvidos emocionalmente com as colocações, as abordagens de um candidato, nós seremos envolvidos na urna por aquela condição emocional que nós estamos ligados, centrados. Nós não estamos ligados ao nosso eu interior, porque o nosso eu interior saberia exatamente qual candidato colocar naquele momento. Mas como nós somos envolvidos emocionalmente, nós nos deixamos levar e colocamos muitas vezes uma pessoa errada no poder. Eu sempre digo o seguinte, que o homem jamais poderá conhecer a Deus se não se conhecer primeiro. É fundamental. Gilmar, São José dos Campos, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Ter livre-arbítrio também pode ser perigoso, pois atitudes sem um bom conhecimento e discernimento não é inconsciência? E o Gilmar está perguntando assim, ter livre-arbítrio também pode ser perigoso? Claro que pode. Nós já nascemos com essa condição. Uma das coisas que a educação atual, o próprio sistema em que nós vivemos, nos quer fazer acreditar é que nós somos vítimas da vida. E dessa forma, nós não assumimos a nossa autorresponsabilidade. E nós começamos a atribuir a outras pessoas, aos nossos pais, à empresa onde a gente trabalha, ao partido político, ao presidente, ao governador, a responsabilidade por criar condições boas para nós. A condição do livre-arbítrio, ela é uma condição muito mais profunda do que nós podemos, a princípio, imaginar, sabe, Gilmar? De forma que nós já nascemos nessa condição. E tudo aquilo que nossa vida é, tanto seus aspectos positivos quanto seus aspectos negativos, são criações nossas. Nós temos um papel atuante e criador em tudo aquilo que nos acontece. Há uma parcela de responsabilidade nossa. É nesse nível que o livre-arbítrio age. Quer tenhamos ou não consciência da nossa negatividade, quer ela seja consciente ou inconsciente, tudo em nós está criando a realidade que nós vivemos. Portanto, é muito importante que nós possamos nos conhecer mais, conhecer os aspectos negativos que nos impedem de criar uma realidade mais feliz para nós, para as pessoas que a gente ama. E que, acima de tudo, nos colocam numa condição onde nós somos vítimas, para nós mesmos, da vida, quando isso não é verdade. O tempo todo nós estamos criando. Você, Gilmar, quando fez essa pergunta, você está criando uma realidade. A realidade de poder expressar o seu pensamento, de ouvir uma resposta, de refletir sobre isso. E se isso tocou você, essa minha resposta, você poder mudar um pouco a sua visão acerca do que é o livre-arbítrio e de como ele funciona na sua vida, deixando de se sentir, por exemplo, vítima de determinadas circunstâncias e passando a buscar em cada acontecimento, em cada fato, em cada relacionamento, qual é a sua parte de responsabilidade causadora de determinadas consequências. Exatamente isso que eu ia passar a você, ao pessoal. A partir do nosso livre-arbítrio, nós estamos assumindo as responsabilidades e estamos nos conhecendo, né? Como eu disse há pouco, nós vivemos num mundo dual porque nós somos duais. Então nós temos dentro de nós o nosso anjo e o nosso diabinho. E nós passamos pela vida, desde o momento que nascemos até o último suspiro, experiências. E o livre-arbítrio nos dá grandes experiências. Mas é importante saber, Gilmar, o seguinte: dentro de milhões de planetas existentes, ou bilhões de planetas existentes, com vida em todos os nossos sistemas conhecidos e grande parte desconhecidos, o planeta Terra é um dos poucos planetas que nos foi dada a condição de evolução por livre-arbítrio. Porque todos os demais planetas, os mais evoluídos, eles vivem experienciações através do pulsar interior, onde cada um tem a consciência de que é um Deus, de que é um co-criador. Então ele não precisa errar. Ele simplesmente segue a sua intuição interior, e a sua intuição interior o leva a galgar patamares extremamente positivos e evolutivos.
Então não existe o regresso, não existe o estacionar numa encarnação. Existe sim uma progressão evolutiva crescente. Por exemplo, quando nós perdemos essa matéria densa, essa energia condensada que nos dá forma a essa matéria, nós perdemos a nossa consciência, perdemos a memória. Nos planetas mais evolutivos, isso não ocorre. Eu posso perder a minha matéria, assim como eu troco de roupa. Quando você troca de roupa, você não perde a tua lembrança. Então, nos planetas mais evolutivos, você troca de corpo, mas não perde a sua memória. Então, você não começa da estaca zero como nós aqui começamos, beabá novamente. Então, o livre-arbítrio realmente é um recurso que faz com que o Gilmar se conheça melhor. E através desse autoconhecimento, ele sabe, não, é isso que eu quero. Eu posso não saber exatamente aquilo que eu quero, mas eu posso saber muito bem aquilo que eu não quero mais para mim. Irene Marcelo, Curitiba, Paraná. Temos vários aspectos emocionais, culturais e espirituais. O ponto de equilíbrio disso, o que seria para um ser humano viver bem e ter sucesso na vida? Boas explicações. Sim, essa pergunta, ela pode ter, vamos dizer, por detrás dela, a necessidade, como se fosse assim, de uma receita. E a gente sabe que as receitas muito simples, elas não vão levar todas as pessoas a esse mesmo estado de equilíbrio. O que eu penso é que a busca da felicidade interior, ela é o caminho da nossa felicidade. Outro dia eu recebi pela internet um PPS muito bonito que diz assim: a felicidade não é um lugar para a gente chegar, mas é o caminho que nós trilhamos. Então, o que é o equilíbrio que Irene está colocando e o Marcelo? Seria tomarmos consciência de quais são os aspectos negativos que temos dentro de nós e dos aspectos positivos que temos dentro de nós e observarmos como isto cria a nossa realidade. E toda vez em que um fato, uma situação, um acontecimento nos trouxer sofrimento, dor, fizer com que nós desacreditemos da vida, nós possamos olhar um pouco para dentro e ver qual é a nossa parte nessa criação externa. Eu digo sempre assim, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrer é uma opção. Sofrer é entendido aqui como uma tentativa de evitar a dor. Toda vez que nós negamos a dor na nossa vida, é como se estivéssemos fazendo uma escolha por um mundo de Alice, onde só existe prazer, só existe alegria, só existe um estado antinatural de felicidade. A vida, ela tem esses dois ingredientes profundamente entrelaçados, a alegria e a dor. Querer eliminar um deles completamente é uma ilusão, é uma inverdade, é um caminho errôneo. Então o equilíbrio está na aceitação daquilo que nós temos de escuro e claro, e na percepção, no desenvolvimento da consciência de como nós fazemos as escolhas, através do nosso livre-arbítrio, usando esses aspectos escuros e claros de nós mesmos. Esse caminho de equilíbrio, de novo, não é um lugar que conquistado você não precisa fazer mais nada, mas ele é um caminho constante de desenvolvimento, de autoaprimoramento, de aperfeiçoamento interior em busca da felicidade. Os aspectos, como o Luiz acabou de comentar, não é porque você sente uma dor de barriga que você quer viver ou vai viver uma fantasia diferente. Não, essa dor de barriga não existe. Ela existe e ela tem que ser vivenciada. Então você tem que trabalhar esse fato, assim como os problemas que coexistem conosco no dia a dia. O problema existe? Existe. Mas não faça desse problema um obstáculo. Faça-o sim. Transforme esse obstáculo num degrau, para que você possa galgar um outro lado de uma forma muito mais fácil, muito mais suave. As experiências, elas são feitas para isso, para que você possa se conhecer, saber realmente o quão poderoso você é, porque o Luiz abordou agora há pouco, que nós vivemos na inércia, vivemos feito manequins de vitrine. Nós simplesmente crescemos e nos isolamos e seguimos padrões convencionais que a vida nos determinou e estagnamos. E todos nós, atualmente, estamos na vitrine, esperando as coisas acontecerem. Só que essas experiências, que nós muitas vezes chamamos de negativas, elas farão com que nós, através de um susto, através de um ranger de dentes, ela transforma esse manequim, passando a ele o sopro da vida. Pode falar, meu irmão.
Eu queria só complementar o que você está dizendo, colocando o seguinte: não são os fatos que são tristes ou alegres ou que determinam a nossa vida, as nossas escolhas, mas assim a nossa reação a esses mesmos fatos. Então, isso é crucial. Quando nós podemos olhar a realidade e aceitá-la como ela é, e fazermos um esforço para modificar a nossa resposta à realidade, aceitando-a previamente, aí sim nós somos agentes de transformação. Aí sim nós estamos crescendo. De novo, não são os fatos que determinam a nossa vida, mas a nossa resposta a eles. Uma pergunta de Milton Cecília, São Bernardo do Campo, São Paulo. Por que a maioria das pessoas só mudam situações desagradáveis em suas vidas através da dor? Isso é ignorância cultural ou está no inconsciente dela? Isso pode ser mudado para a maioria dos seres humanos? Obrigado. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. A dor, ela é necessária quando as leis espirituais, elas não foram seguidas corretamente dentro da vida da pessoa. Essas leis, elas são leis muito sutis e elas dizem respeito ao aprimoramento da nossa essência de alma. Quando nós nos afastamos desses princípios espirituais, basicamente essas leis têm como princípio fundamental o amor e a união. Nós vamos pagar um preço por isso. O afastamento desses princípios gera a dor. Mas a dor, ela não foi criada como uma punição por um afastamento de um princípio espiritual. Ela é simplesmente a consequência do afastamento do princípio. Então, a dor, ela é o remédio que nos leva à correção e ao retorno ao princípio espiritual original. Algumas pessoas precisam, sim, talvez mais do que outras em função do seu grau de consciência e de evolução de alma, vivenciar mais a dor em certos aspectos da vida. Outras em outros aspectos da vida. Nós nunca podemos, olhando simplesmente a aparência ou a vida exterior de alguém, determinar qual é a quantidade ou o nível de dor que existe ali. Assim, é muito superficial e seria um julgamento, em 99% das vezes, injusto e incorreto. Porque nós sabemos que a dor, ela existe na vida. Nós estamos num mundo dual. Tudo aqui é dia, noite, homem, mulher, claridade, segredo. Então, dentro dessa dualidade, a dor e a alegria e a felicidade, elas estão presentes, elas estão misturadas. Algumas pessoas, aquelas que preferirem levar a sua negatividade às últimas consequências, com certeza elas vão vivenciar a dor de uma maneira mais intensa naquelas áreas onde elas fizeram essa escolha. Eu faço ainda a seguinte complementação. O Luiz colocou que as pessoas realmente, olhando a aparência de uma, não pode quantificar a dor que ela está passando. Mas o ser humano, de uma forma geral, ele tem, eu coloco assim, um grave defeito, que é julgar os outros, né, pela aparência, rotularmos de uma forma geral, né, não vou nem colocar julgar, mas rotular. Então eu me lembro que um mestre, que eu descrevo inclusive em um dos meus livros, ele me fez a seguinte abordagem: todo aquele ser que julga o seu semelhante pelos seus defeitos está muito próximo de cometer os mesmos, porque cada ser humano ele tem o seu estágio evolutivo. É como você, Luiz, você nasceu em determinado ano, teus filhos vieram posteriormente, assim como os meus, eu tenho meus netos, assim por diante. Então, não é porque eu tenho um conhecimento maior, entre aspas, tecnicamente falando, porque eu nasci primeiro, que eu vou poder julgar uma criança que acabou de nascer simplesmente porque ela não tem conhecimento algum. Conhecimento é interior. Muitas vezes, um gari que está varrendo a nossa rua, ele detém muito mais conhecimento interior do que um alto executivo, do que mesmo, às vezes, um cientista, porque o cientista ele leva e olha o mundo pelo lado, muitas vezes, tecnológico. Mas não é somente pelo lado tecnológico que nós devemos enxergar o mundo. Cássia Perdizes, São Paulo, ela faz a seguinte pergunta: as pessoas já estão se preparando para entender que são seres que têm corpo, mente e alma. Tem que ter equilíbrio para conseguir bons momentos na vida? Sim, com certeza. Existe hoje em dia uma consciência maior dessas partes de nós. À medida em que nós podemos responder às necessidades adequadamente do nosso corpo, da nossa mente e também das nossas necessidades de amor, de afetividade, de união, nós vamos viver melhor.
nós vamos viver com mais equilíbrio. Volto a repetir, tudo que pudermos fazer para conhecermos em maior profundidade a nossa negatividade vai nos ajudar a criar de maneira mais positiva a nossa vida. Essa é a função desse programa. Essa é a função na vida do Luiz, assim como essa é a função na minha vida. De uma certa forma, fazer com que as pessoas se conscientizem que elas têm um grande poder interior, que nós somos co-criadores. E como co-criadores, nós temos todo o dever de melhorar a humanidade, melhorar o mundo. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que alguém mude o planeta por nós. Todos nós temos que fazer a nossa parte, porque você é um elemento que vive nesse planeta e que hoje é a sua casa. Faça o melhor que você realmente pode fazer para ter sempre a sua casa limpa, em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido emocional, mental e até espiritual. Porque vocês não podem esquecer que o planeta Terra tem um espírito, Gaia. Luísa, nós temos uma série de perguntas aqui para fazer. Vamos responder mais a última pergunta aqui, de Júlio César, Tatuapé, São Paulo. As transformações que a natureza está passando e mostrando para a humanidade faz parte de um processo de discernimento e mudança das pessoas? Sim. Nós não podemos separar o desenvolvimento da humanidade como um todo das consequências que esse desenvolvimento está trazendo para o planeta. Você agora há pouco colocou, vamos limpar a nossa casa. Então, o nosso planeta é a nossa casa, é a nossa grande nave mãe que nos leva nessa viagem pelo universo. Então, o desrespeito a essa mãe que nos acolhe, que nos nutre com a sua natureza, que nos encanta com toda essa beleza, reflete a ignorância e o desprezo que nós temos pela nossa própria beleza, pela nossa própria criatividade. Reflete como nós permitimos que a nossa negatividade se expresse no mundo externo, no contato com a Mãe Terra. Então, o trabalho de desenvolvimento e ampliação da consciência humana está diretamente ligado ao estágio em que nós nos encontramos, onde os efeitos sobre o clima e sobre a natureza estão tendo esse impacto preocupante na humanidade. Essas duas questões, elas estão indissoluvelmente ligadas. Só a técnica nos está passando agora que esse programa de hoje será reprisado. Veja lá, ouça o nosso programa, que muito bom, está sendo muito bom. Mas como eu disse, nós teríamos uma série de perguntas a fazer para o Luiz, mas infelizmente pelo nosso horário, estamos ao final. Mas domingo, esse programa será retransmitido. Então, se você achou interessante a abordagem que o Luiz acabou de fazer, ou assista hoje a reprise, ou então domingo. Luiz, se eventualmente algum amigo internauta quiser te procurar para falar sobre astrologia, para saber um pouco mais sobre astrologia, sobre o tarô egípcio que você lida, que nós não tivemos tempo de abordar, qual o teu contato? Tem telefone, tem e-mail? Tem. Eu tenho um e-mail que é luizvelosa@uol.com.br, Luiz com Z, Velosa com 2 L's e um Z, @uol.com.br. E o contato da minha clínica é 5535-1701. Eu estou aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. 011-5535-1701. Bom, amigo internauta, o nosso tempo já se esgotou. Infelizmente, como eu disse há pouco, nós acabamos aqui tocando uma conversa muito agradável. Muitas perguntas que eu deveria fazer não foram feitas. Até obrigado. Eu gostaria de deixar o meu site, www.hispano.com.br. O telefone da minha clínica é 011-2996-2028, 2996-2018. Se você se interessar, se eu puder te ajudar, e continue mandando sugestões e críticas, porque esse programa foi feito para você. Se você eventualmente não mandar uma crítica ou uma sugestão, nós não poderemos saber se estamos agradando ou não, se teremos a necessidade de mudar a nossa programação. Luiz, mais uma vez eu te agradeço a participação, foi um prazer enorme realmente, de coração, tê-la aqui comigo. Eu desejo aqui a todos os nossos amigos internautas, tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Um beijo no coração de todos, namastê. Buscar felicidade interior. Buscar felicidade interior. Buscar felicidade interior.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Universidade Livre. Continuem com a nossa programação.